a pessoa acha que do que ela faz no esporte, ela tá super saudável e ela não precisa buscar uma avaliação. E é totalmente ao contrário disso. Você está colocando o teu corpo em atividade física, então você precisa saber até onde você consegue fazer isso, quais são os limites que você tem, né? Menos é tudo. Iniciando hoje mais um episódio, temos hoje como assunto principal o pickleball, que é um esporte que está entrando na nossa cidade, no nosso estado, e temos hoje conosco o presidente da federação, que é o Marco Toretto, e o Murilo, que é um dos diretores da Federação Amazonense de Pickleball. Para começar a nossa história, eu queria contar um pouquinho sobre a minha vida como praticante de esporte. Até os 35 anos eu tinha mais de 90 quilos e não fazia nada. E o esporte de raquete mudou minha vida. Então eu queria inserir essa história na história do pickleball, que eu já estou praticando há quase um ano, e queria que eles contassem um pouco do que é o esporte, como ele começou, como ele chegou ao Brasil, como ele chegou no nosso estado e o que a gente pode esperar dele nos próximos anos. Então vamos começar com o presidente da federação. Me conta aí um pouco da história do pickleball para que as pessoas que nunca viram entendam do que se trata. Olá. Cumprimento a todos, né, para falar um pouco do pickleball, que ele tem se manifestado de uma forma muito positiva no Amazonas e no Brasil também. Virou uma febre total nos Estados Unidos, muito pela praticidade que ele é um jogo muito viável, né, um jogo de raquetes, mais utilizado em duplas do que simples, né? Então ele tem essa questão social, né, de a gente fazer amigos, de comunidade muito forte. A gente pode ver aqui que todo mundo aqui, né, o Murilo, ele tem conduzido os torneios, é um ambiente muito agradável, que às vezes torneio, às vezes mesmo no esporte é um clima pesado, mas no pickleball é uma coisa muito leve, né? Então ele fica, vamos dizer que ele é o meio entre o tênis de mesa e o tênis, numa quadra do tamanho do badminton, que é outro esporte de raquete. É uma bola de plástico, com furos que variam entre 26 a 40 furos, e jogados com uma raquete simples e leve, né? Então, assim, o índice de lesões dele é baixo, e ele tem, assim, eu fui professor de raquete na universidade, e ele é disparado o esporte mais fácil para se ensinar e para aprender, né? Porque a bola ela é maior, ela é de plástico, então a sua evolução é rápida, né? Ou seja, você consegue jogar rápido. No entanto, todo mundo evolui rápido também, né? A gente fala, então eu vou evoluir rápido, então tá bom, mas você tem que lembrar que os outros também estão evoluindo, né? E ele nasceu justamente de uma família, né, nos Estados Unidos, acho que no noroeste dos Estados Unidos, e eles começaram a jogar em casa e fizeram, misturando o badminton, tênis e tênis de mesa, as primeiras regras. O esporte ficou meio que adormecido, né, jogando um pouco, mas o pós-pandemia, que tinha muitas restrições, o pessoal começou a se juntar para jogar nos quintais de casa, faziam quadras, e ele simplesmente disparou nos Estados Unidos, né? Então hoje o pessoal fala que lá nos Estados Unidos que 10% das quadras de tênis viram 4 quadras de pickleball. Então, se você tiver um local de cimento plano, uma quadra, você coloca a rede, a gente coloca a fita até adesiva, você gasta R$80, você marca, é muito fácil. Mas também tem as quadras, como a gente estava falando anteriormente aqui, de um piso específico também, né? Então o esporte, e tem muito mais, eu vim do tênis de mesa, o esporte tem muito mais estratégia, por exemplo, que tênis e tênis de mesa, porque você tem a área da cozinha, você não pode invadir, e aquilo lhe dá uma gama de possibilidades que você e sua dupla tem que pensar para fazer o jogo. Então ele tem um apelo de exercício físico, né, de atividade física, ao mesmo tempo também cognitivo, para poder lidar com como a gente chama, da cozinha. Perfeito. E como é que foi a entrada do pickleball no Amazonas e como é que é essa história? Começou há quanto tempo? Suína, primeiro, prazer a todos aí que estão assistindo a gente. O pickleball ele começou por volta de 2022, não foi? 2022. Foi para 23, né? Teve a primeira quadra que a gente foi feita aqui, ali onde é o velódromo, né? Até hoje ela tá lá, tá até sendo reformada, vai ficar bonito lá agora. O pessoal quiser conhecer, a gente vai falar daqui a pouco dos locais, né? Então tá lá para conhecer. O grupo começou a jogar e foi chegando mais gente, Eu e o Rogério começamos em final de 2024, né? Maio de 24. Conhecemos o esporte, vamos dizer assim. O Rogério conheceu através de uns missionários que vieram dos Estados Unidos para cá. E aí a gente encontrou o grupo, mas nós já estava jogando.
E aí começamos a fazer parte desse ambiente e com tudo isso resolvemos fundar a federação, né? E aí hoje a gente está com por volta de 18 a 20 quadras em Manaus já, mais de 120 atletas federados na federação, fora a quantidade de gente por aí que está jogando muito grande. A gente acredita que só em Manaus a gente tenha mais de 200 pessoas já jogando pickleball, né? No Brasil está por volta de 20 a 30 mil pessoas. Os números no brasileiro falaram perto de 100. Olha aí. A gente teve o brasileiro agora semana passada, o Rogério esteve lá. O Rogério foi campeão, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, né? Então, a crescente é muito grande, como o Rogério falou, a inserção é muito fácil. Então, qualquer local que você tiver, você consegue montar uma quadra muito rápido, você tendo um piso uniforme, vamos dizer, você pode ser qualquer um. Para você jogar em alto rendimento, você tem que ser um piso um pouquinho mais preparado, mas se a gente quiser jogar aqui agora, tem um espaço, colocou uma rede, demarcou o local, a gente consegue jogar. Inclusive lá no brasileiro teve o Split Age, que o Murilo vai trazer esse torneio para cá. Ele é para jogar um 40 a mais com um 20 menos, entendeu? Sensacional. Então ele tem essa possibilidade. A vertente é muito grande. Então, eu acho interessante a questão da integração entre famílias, né? Porque, por exemplo, dá para você jogar o marido com a esposa, pai com a filha, o avô com a neta, entendeu? Então é muito democrático e, como vocês falaram, é fácil. Qualquer pessoa que alguma vez na vida tenha jogado algum esporte de raquete, já entra com alguma vantagem. Muito boa, vantagem considerável. E mesmo quem nunca jogou, é fácil. É óbvio que o aperfeiçoamento vai acontecer, você tem que treinar fundamento, você tem que ter a compreensão da estratégia, né? Mas é fácil e realmente... A minha esposa fala que eu sou um missionário do pickleball, porque onde eu paro, meus pacientes que vêm aqui, onde eu converso, eu falo que eu estou realmente muito encantado, especialmente com a questão da forma como a comunidade do pickleball recebe. Eu me sinto muito em casa. Então, em pouco tempo que eu estou no esporte, não tem um ano ainda, eu me sinto totalmente integrado e bem recebido por todo mundo. E eu vejo que isso não é só porque é o Wilner, porque é o João, Antônio, qualquer pessoa que chegue vai ser bem recebido e sem nenhum tipo de preconceito, se é gordo, se é magro, se é velho, se é novo. E as pessoas chegam e dão a raquete. Olha, aprende que é fácil. Eu vejo isso. As pessoas, lá no Bosque, por exemplo, onde eu jogo mais vezes por semana, agora eu estou mudando para a nova quadra lá do Carlinhos, a gente vê, chega alguém na beira da quadra, olha, pega a raquete, vamos lá. Geralmente são pessoas que são oriundas ou do beach tênis ou do tênis, que também está no DNA do Bosque, mas é muito assim, comum esse acolhimento. É isso sobre conseguir jogar, né? Quem já vem de algum esporte de raquete é muito mais fácil, né? Já tem a mão, já tem a pegada, mas a gente tem percebido nas aulas experimentais ou nas aulas que o Rogério já está dando lá, a pessoa nunca jogou. Se ela, no primeiro dia que ela for lá e fizer um treinamento, ela já consegue jogar. Consegue disputar o rally, né? Sim. Assim, só para o pessoal entender, não é que ela joga assim bem, né? Isso. Ela consegue jogar com outra pessoa do mesmo nível. Porque assim, para você subir do nível, você tem também o pessoal que joga bem. Aí eu queria destacar o seguinte, eu joguei tênis por 25 anos e teve um período que eu jogava todos os dias. Mas é completamente diferente. Uma pessoa que começa a jogar tênis, ela só começa a trocar bola depois de pelo menos 6 meses, ela começa a trocar bola. E jamais, praticamente impossível alguém que começou há 6 meses jogar com que há 2 anos, porque não tem jogo. Não tem jogo, o nível é diferente, a complexidade de jogo é diferente. Tem uma história engraçada que eu recebi uma vez um amigo de São Paulo, estava no Hotel Tropical, um colega médico, e nós começamos a conversar, ele falou que era tenista, queria jogar. E eu estava lá, falei, vou pegar a raquete lá na minha casa. Atravessei a cidade para pegar a raquete para jogar com o cara. Só que eu não perguntei o nível dele. Ele não jogava quase nada, estava começando, eu jogava há 10 anos. Então não teve jogo, era passando a bola. Então não tem graça nenhuma. Você até joga, mas não tem. É diferente do pickleball. Mesmo quando existe um desnível técnico, mesmo quando existe, dá para trocar bola, dá para você se divertir. E mesmo aquela pessoa que está começando, ela consegue devolver bola, consegue
às vezes fazer uma jogada de efeito, Sim. mesmo que ela está começando. Mas eu queria tratar agora com vocês sobre a questão da saúde, sobre o que os esportes de raquete, nós estamos destacando hoje o pickleball, mas quais são os benefícios. Vocês são educadores físicos, né? Então vocês podem falar com propriedade sobre isso, o que o esporte de raquete traz de bom, traz de prevenção nas doenças. Queria que vocês falassem sobre isso, para que as pessoas entendessem o quanto é acessível e o quanto pode trazer de benefício para a saúde. Os esportes com raquete tem saído muitas, assim, o pessoal tem postado muito nas redes sociais, né? Os esportes raquete ele tem aumentado, são os esportes que mais aumentam a longevidade das pessoas, né? Acho que há 10 anos cerca de 9,7. E aí eu acho que todos eles teriam assim a mesma característica, porque depende também muito do seu nível de envolvimento com o esporte. Se você faz muito exercício, o nível que você joga, porque se você jogar no nível que você treinasse, por exemplo, eu fui do tênis mesmo, treinava 4 horas por dia. Já não chega a ser tão bom para a saúde, porque você, né? Mas assim, uma prática de 3, 4 vezes na semana, controlado o tempo ali 2 horas, isso vai lhe acrescentar, né? Então assim, a questão cardiorrespiratória e também a gente não pode esquecer da questão neurológica. Então muitos estudos porque assim, você vai correr, né? Vamos supor que a gente está na moda muito pessoal correndo. Mas o correr, você na parte cognitiva, você basicamente não lida com nada, né? Ali é um exercício cardiorrespiratório, que é uma corrida de resistência aeróbica e de longa duração. No esporte com raquete, não. Você precisa vencer um adversário, você tem que pensar, você tem que ver onde você vai bater na bola. A bola é a questão tempo e espaço, a velocidade que ela vem, se você está posicionado no lugar certo. Então, a todo momento, você está pensando e criando uma estratégia de jogo. Então, acho que a parte do sistema nervoso central é muito requisitado numa modalidade de raquete. Então, algumas pessoas também, eu vi isso antes no tênis de mesa, que quanto ao Alzheimer, a esclerose também era bom, porque o sistema nervoso é muito utilizado, né? Você tem que estar todo momento pensando. A angulação da raquete, né? Eu fiz o curso agora, as licenças, então, se está abaixo da rede, você bate de um jeito, se está na altura da rede, outro, se está acima, o ângulo é diferente, se o adversário está colocado aqui, né? Fora que você tem que se movimentar, correr atrás. O adversário, eu até falo que às vezes no treino, você recebe a melhor bola, né? No jogo, o adversário quer dar a pior bola para você. Então, você necessita tudo isso a gente agora tem os relógios, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, que eu era atleta, a gente não tinha, louco para medir a frequência cardíaca durante a atividade, não tem. Então assim, no meu relógio tem 5 zonas de frequência cardíaca. Na dupla você consegue jogar na 2 ali numa zona baixa do exercício aeróbico, né? Já no simples quando eu jogo assim, você joga quase 4, um exercício bem anaeróbico, né? O simples é um jogo assim para o pessoal entender. Ele requisita fisicamente muito mais, ele é mais anaeróbico, quase anaeróbico, o jogo de simples em relação à dupla. Agora a dupla para a saúde é um jogo excelente para longevidade. Lembrando também, Saúl, que o quanto a gente consegue fazer uma melhora, principalmente num grupo da terceira idade, vamos colocar assim. O que acontece? Normalmente o idoso, vamos colocar, ele é alguém que às vezes se exclui um pouco, tem poucos amigos, né? E quando ele encontra o pickleball e ele consegue entrar nessa atmosfera dessa comunidade do pickleball, que ele é bem recebido, como todo mundo é lá, ele se encontra, ele vai ter melhoria na parte cognitiva, agilidade, reflexo, né? Tudo isso. E os hormônios da felicidade vão aflorar cada vez mais nele. Então, os estudos já vêm mostrando essa longevidade, né, como o Rogério falou, praticamente 9 a 10 anos, teoricamente, a mais do que normalmente a pessoa viveria, por tudo que o esporte com raquete consegue proporcionar, movimentação, né, parte cardiopulmonar, tudo que ele vai... E a parte cognitiva, a parte do quanto a pessoa consegue ficar mais lúcida, ter mais vontade de viver, vamos colocar assim. Ele não fica mais aquela pessoa que estava em casa, que ele quer sair, ele quer estar junto, ele se encontra nesse meio ambiente, né? A gente tem vários vídeos na internet que mostram senhores e senhoras já com uma idade avançada e estão jogando, você vê a felicidade de estar ali, você consegue trazer essas pessoas para o mundo que ela não vivia antes. Ela não tinha toda essa condição, porque
os outros esportes, teoricamente, é mais difícil você conseguir se encontrar e ter essa junção onde, eu comecei a jogar, mas eu já consigo jogar. Às vezes a pessoa pensa, vou chegar lá, eu só vou perder, só vou apanhar. No pickleball, rapidinho você consegue jogar. E o perder não é ruim, teoricamente, porque é a satisfação de estar ali, de estar tentando melhorar e trazer essa condição para sua vida, né? Então, eu acho que o principal, assim, na parte de saúde, pensando, né, é a parte cognitiva, que a gente consegue trabalhar demais. Eu falando do idoso, mas a gente trabalha em todas as faixas etárias, né? É que idoso é alguém que precisa mais disso. Ele já viveu uma vida inteira e muitas das vezes ele só vive de história, de memória. Então, quando ele vem para inserido nesse mundo, ele meio que renasce de novo e consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Isso é sensacional. Agora, é importante também, se a pessoa está sedentária, completamente sedentária, que passe por uma avaliação cardiológica, ver se não tem nenhum risco, né, para a saúde, porque tudo tem que ser avaliado dessa forma. Pessoa que nunca fez nada, Exato. que nunca passou por uma avaliação cardiológica, que não está com lesão de em dia, também há de se falar que deva, antes de começar qualquer atividade, fazer uma rotina, eletrocardiograma, vai ter esforço. Então a gente está tendo vários casos, por exemplo, de pessoas na corrida ou de outros. Esse futebol teve muito ano passado, tendo essas mortes súbitas, vamos colocar assim. A pessoa acha que do que ela faz no esporte, ela está super saudável e ela não precisa buscar uma avaliação, né? E é totalmente ao contrário disso. Você está colocando o teu corpo em atividade física, então você precisa saber até onde você consegue fazer isso, quais são os limites que você tem, né? E principalmente quem não faz nada, eu vou começar a fazer, e aí? Ou mesmo que eu não faça nada, como é que é a minha família? Qual é o histórico da minha família? Alguém já tem pressão alta? Alguém teve infarto, AVC? Tudo isso é muito importante. Então esse lado de fazer o check-up, eu acho que é o mais importante, mesmo que você não faça atividade física. Se você vai fazer, procure seu médico, com certeza você está ganhando com isso, não está perdendo nada não. Perfeito. Vamos falar agora sobre as atividades da federação, sobre os torneios, sobre o que se espera para o futuro. Fala um pouco, a gente acabou de ter o brasileiro, fizemos há poucas semanas um campeonato que foi de duplas, né, feminino, por idade, então eu participei, eu também sou federado, estou iniciando, mas já estou federado, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual é a programação da federação, o que a gente pode esperar para esse ano, de disputas, e como é que está sendo aí o trabalho de vocês? Quando a gente construiu a federação, né, a gente, inclusive, né, doutorino, quero até agradecer aqui o Murilo, todas as pessoas que têm auxiliado a gente na federação. Estive no Brasileiro agora e a gente é uma federação que é muito bem vista no Brasil, né, porque a gente filiou bastante atletas, assim, a gente tem, ele falou em 200, 120, a gente conseguiu dentro do nosso número de atletas, a gente filiou bastante. Então eles estão junto com a federação também, parabenizar os atletas que têm, né, apoiado a federação. Então a nossa ideia no começo, eu quis assumir a federação para desenvolver o esporte mesmo, né? Então a minha ideia era fazer sempre, a nossa ideia é sempre fazer os torneios da federação oficiais sempre nos meses pares e deixar os ímpares para os torneios assim legais, que movimentam o estado. Então teve o Rei da Quadra, que o Murilo organizou lá na Mesic, nós tivemos o torneio feminino, né? Até agradecer até a Carol, né, que tem incentivado muitas mulheres. A gente já que tem por ano que vem um torneio, a gente quer fazer perto, dia 8 de março, né? A minha dupla que eu joguei, ela foi uma atleta, fez a licença 3 comigo, ela foi uma atleta olímpica de tênis de mesa. E a gente já combinamos com ela, com a Carol, para trazer ela em março para cá, no meio desse torneio também, fazer uma clínica para as mulheres, né? De pickleball com técnica. Então a gente quer movimentar esse nicho aí. E também a gente precisa captar as crianças nas escolas, né? Então, uma das ideias de eu fazer o curso lá, as licenças, é para capacitar professores, né? Para a escola tem que ser professor de educação física, né? Para colocar na educação física escolar. Então a gente vai fazer essa capacitação aqui. E também a gente foi muito bem recebido no governo do estado, na prefeitura, a parceria por causa do velódromo também. Na Secretaria de Educação a gente já tem as portas abertas, é que a gente precisa habilitar treinadores e professores a trabalharem o pickleball na escola. Mas ele é mais fácil que os outros esportes de raquete. Muito mais fácil que tênis de mesa, por exemplo. Se eu jogou, que eu joguei também, você precisa ter mesa, é difícil cuidar da mesa, né? A mesa vira
jantar, café da manhã na escola, acabam com a mesa. O pickleball não, o chão lá ninguém vai mexer com o chão. Então a gente quer levar para as escolas para que a gente possa ter nos jogos escolares. Então a gente tem esse sonho também, porque hoje ele está muito mais o pessoal de 40, 50, 60, que a média de jogador de pickleball é de 51 anos. Daí também, voltando ao nosso item anterior, a importância do cuidado de saúde do jogador, porque a gente está pegando uma faixa etária mais velha, né? Não estou pegando mais os jovens. Mas por que não atingiu as crianças? Porque ele não está na escola. No momento que ele estiver na escola e isso ficar fácil, ele vai conseguir. Então a gente também, com a federação, a gente já tem um projeto bem encaminhado para setembro, projeto social para começar no Velódromo, né? E também dizer que no interior, acabei de receber a mensagem agora, o pessoal do Japurá, conhece o município de Japurá, perto da Colômbia, já tem lá um pessoal jogando, uns 20 atletas, e talvez tenha uma dupla feminina que venha jogar o torneio. Então a gente incentivou lá, o esporte desenvolveu, já tem um movimento lá de 20 pessoas jogando, compraram rede, às vezes me ligam, e a gente vai mandar algumas raquetes e bolas, também deve ter um projetinho com crianças para começar lá. Então a gente tem avaliado isso. E o Murilo tem conduzido, né? Agora a minha ideia era conduzir ele para os eventos, né? Então assim, o Murilo está ficando o diretor de todos os tipos de eventos, né? Ele faz os eventos oficiais e a ideia também é fazer eventos, ele dá o suporte para fazer outros tipos de eventos que são mais legais, né? Porque a federação tem a regra, tem ranking, apesar de ter sido bom o ambiente, mas ele é uma regra mais fechada. Então a ideia com o Murilo também, e no Ímpar, e com a Arena Mesic e as outras arenas, quem queira fazer né, eventos diferentes, como o Rei da Quadra, como um torneio feminino, né, que jogava uma mais forte com uma, talvez o Split Age. Então a gente tem outras possibilidades no torneio. O Murilo pode falar mais. A gente teve, então, já duas etapas esse ano, né? Vamos ter o Amazonense agora, no final do mês, e ainda vamos ter o Open Norte e a Taça Cidade de Manaus, né? São os 5 torneios oficiais que a federação tem no ano. A gente tem um ranking através disso, e através desse ranking é onde a gente vai selecionar os atletas que possivelmente possam representar a federação nas Copas das Federações que vai ter no final do ano, né? Vai ser lá na Bahia. Fora isso, ainda a gente está planejando um Finals, né? Que a gente chama, um evento festivo de final de ano, onde a gente pega os melhores do ano, faz um qualifying com algumas pessoas para ter um campeonato ali desse festivo e um campeonato de equipes. Então isso está tudo programado lá para dezembro. Estamos ainda estruturando direitinho para conseguir fazer tudo isso, né? É o segundo ano aí da federação que a gente está plantando bastante e graças a Deus a gente já está começando a colher, já tem tido muita resposta muito boa, né? As parcerias estão começando a chegar. O Rogério foi para São Paulo e lá a gente também já está conseguindo fechar essa parceria para esse projeto que vem para cá, vem de São Paulo para cá, né? Então, a ideia é que a gente consiga implementar isso nas escolas, como o Rogério falou, e aí o esporte vai explodir, como nos Estados Unidos, por exemplo, tem 35 milhões de pessoas que já jogaram pickleball. É um número exorbitante, né? Então o mundo inteiro está jogando pickleball. Eu vi um número um dia desses, 70 milhões de no Brasil todo, no mundo todo. No mundo todo. A Ásia está muito forte agora. Então, o Mundial vai ser esse ano, a Copa do Mundo vai ser no Vietnã. Diz que lá Vietnã, China, Indonésia, aquele sudeste asiático, está muito popular o pickleball. Então a federação vem para fazer isso, para massificar isso, né? E não só os eventos oficiais, a gente vai trabalhar todo o entorno de conseguir levar tudo isso, porque a gente não trabalha só para querer que a gente tenha os atletas. Claro, ter um atleta é o mais importante, pensando em federação, mas como esporte em si, a gente tem que disseminar cada vez mais o esporte no estado todo, é a nossa função aqui. Se a gente analisar os esportes em geral, e muitos deles já são tradicionais, vocês estão fazendo um trabalho espetacular, porque imagina em 2 anos como está capilarizando já o pickleball e como já está se tornando uma coisa que a maioria das pessoas já conhece, ouviu falar. Então é incrível, parabenizá-los por toda essa ação de vocês, por todo esse trabalho, e a gente espera que cada vez seja melhor. Claro. E o que vocês esperam então, já que pensando em futuro, nos próximos 5 anos, como é que vocês enxergam o pickleball daqui a 5 anos no Amazonas e no Brasil? O que vocês esperam, o que vocês desejam que aconteça? Eu, assim, tanto aqui como esse movimento, ele está acontecendo só no
no Amazonas, né? Então ele é um movimento nacional. Eu acho que hoje a confederação tem 2 anos. Já tem, acho que só talvez o Amapá, que não tem. Ontem também em Roraima tem 40 atletas já, tem um cara que dá aula há 5 anos, a gente nem sabia. Soube ontem, o cara me mandou mensagem do presidente da federação, que a gente inclusive quer fazer contato. Na nossa Copa Norte, que a gente quis criar, o Pará acabou de formalizar a federação. A Acre e Rondônia já estão em processo de formalização, existe o Pickleball, o Tocantins também. Então, eu acho que eu sonho que o Manaus seja tipo um hub da região norte, né? Que a gente criou a Copa Norte com esse intuito, né? Ainda mais não tem, talvez Roraima vai ver esse ano. A gente está até estudando trocar data para fazer em outubro para o pessoal de fora, dar um tempo para o pessoal chegar aqui. O pessoal do Pará se interessou, encontrei com ele de São Paulo. E vejo também, doutor Lino, que essa questão Amazônia, né, de ser uma questão amazônica, que está ligado aos Estados Unidos, está perto, eu creio que eu falei lá com o Armando Ferreira, que ministrou a licença 3, ele é um treinador da PPA, que é uma liga de pickleball profissional. E ele treina o Eric Onsins, que é filho do Gianni Onsins, você conhece que é do tênis. Ele é o melhor jogador brasileiro hoje e ele é um jogador profissional na PPA lá que joga, né? Então hoje as universidades também já estão começando a dar bolsa para atletas de pickleball, isso é bom, né? Uma oportunidade dos atletas. Mas assim, eu acho que assim, essa questão da gente ser a Amazônia e o pessoal de fora gostar, eu acho que a gente pode ser não só um hub para o norte, mas eu sonho uma vez em fazer um torneio, talvez com, né? A gente tem até 2 empresas aéreas aqui que conseguem nos conectar à Colômbia, ao Panamá, então fazer até um torneio internacional, quem sabe, aqui chamando essa região norte, Caribe, eu achei que ia ser uma coisa legal. Então eu, assim, tá mais rápido do que esse ano, doutor Nino. Eu acho que em um ano, em 15 meses, a gente vai inaugurar cerca de 17 a 18 quadras só de pickleball, que não são particulares. Tem gente que fez em casa, no condomínio, e às vezes é a quadra poliesportiva que virou também de pickleball. Mas a gente tem praticamente 17, 18 quadras, contando assim, com a reforma também do velódromo, né? E quadra pública, quadra do Bosque Clube, 2 arenas, uma numa academia lá que na Baritec vai ter 2, já está para inaugurar, ou seja, a gente vai ter 17 quadras de pickleball, assim, nem foi trabalho da federação, assim, porque alguma, assim, da federação foi a reforma que a gente conseguiu uma emenda com o vereador Janeiro Lobato, mas o resto foi pessoas que estão vendo o movimento nos Estados Unidos e começaram, pô, isso aqui eu acho que vai dar, isso aqui eu vou colocar na minha arena, isso aqui eu vou investir, entendeu? As pessoas estão vendo no banco. E em São Paulo, a cada mês abrem 2, 3 arenas. Tem arena lá a perder de vista. Eu sou rato de quadro, eu já fui a quadra, acho que joguei no velódromo. Na verdade, eu conheci o pickleball através de um paciente. Eu não tinha ouvido falar sobre pickleball. Há 2 anos, 2 anos e pouco, logo que vocês começaram, tem um paciente aqui que comentou. Eu fui no YouTube para ver o que era o pickleball. Achei interessante. Aí comecei a seguir o Instagram da federação, essa que é ligada ao velódromo. Na verdade é a mesma, né? O Instagram é o mesmo. E aí só que eu não conseguia entender onde era o velódromo. Entendeu? Depois que eu descobri, aí eu falei com alguém, acho que foi com o Will. Sim. Aí ele me deu o endereço, aí eu fui. Foi a primeira vez que eu joguei, foi lá. E aí comecei a conhecer todos praticamente. E hoje eu vou ao Bosque pôr lá a Mesic, queria parabenizar o Carlinhos pela iniciativa, realmente é um investimento maravilhoso, uma estrutura incrível, coberta, porque isso para a nossa região é fundamental. 6 meses de chuva não dá para ficar... E o sol, por exemplo, no sábado eu jogo sábado, todos os sábados de manhã, então eu ia para o Bosque. Eu sou dermatologista, eu não gosto de sol. Então, como é que fazia, né? Eu passava filtro, mesmo assim, eu tô com a marca aqui da munhequeira, eu jogo com munhequeira. Sim. Então, mesmo você com filtro, acaba aqui o sol machuca. Então, depois que abriu a Mesic, eu só vou para lá. E a altura ficou boa, ela não é muito quente, né? Porque eu já fui em muitas quadras aqui que são muito quentes. Sim. E ela com a altura alta, não fica aquele mormação abafada. A direita tem 9 metros. O mínimo seriam 6, ele fez com 9 metros, então é sensacional. E também chamar a atenção e parabenizá-lo pela iniciativa de trazer o pádel, Sim. que é um outro esporte também. Primeiras quadras do norte,
é incrível. Eu tive a oportunidade de jogar uma vez, mas é um pouco diferente porque ele é tridimensional. Você tem que pensar na frente, atrás, o quanto a bola vai e volta, então é um pouco mais complexo, mas eu acredito que quem joga esporte de raquete é uma questão só de adaptação. De jogar algumas vezes. É só jogar, você vai se adaptar. Então eu queria, já estamos terminando o nosso tempo aqui, eu gostaria de abrir para vocês fazerem as considerações finais, passar os contatos para as pessoas da federação, o Instagram, o contato de vocês, para que pessoas que estejam nos assistindo possam ter oportunidade de ir. Eu sei que somente o Marquioreto pode fazer, ele dá aulas, né? Sim. Professor de pickleball, falar como que uma pessoa que está começando pode fazer para encontrar um local para ter aulas, para começar, para experimentar. Eu onde sento, onde paro, falo do pickleball. Eu tenho certeza que já levei várias pessoas para o pickleball. Só que às vezes a pessoa pergunta assim, e aula, aonde? E aí eu queria pedir a ajuda de vocês para que as pessoas possam entender onde devem procurar, para finalmente ter a oportunidade de conhecer. Então vamos lá. Então, as redes sociais, né? Eu tenho a minha, Rogério Marquioreto, tudo junto. Se tiver muito difícil falar, que eu não vou soletrar aqui, mas você pode achar no pickleball.amazonas, que é o da federação, né? Na verdade, era um da comunidade do pickleball, e a Paula, que é uma pessoa fantástica, que ela, uma das pessoas que desenvolveu o pickleball lá no início, ela passou, né, gentilmente para a federação quando a gente formalizou oficialmente a federação. Então tem lá também, tem o mesic.sports para quem quiser aula, você pode mandar mensagem para lá, eles repassam para mim e a gente agenda uma aula experimental, que é legal. Então a gente vai lhe introduzir ao esporte, né, para saber como que é, como as regras, como jogar e como são as aulas também, né. E com uma novidade, no final do mês, a gente vai ter também um cuidado especial para a saúde. A gente vai fazer com que todos os atletas eles possam ter uma avaliação física. A gente também quer fazer um cuidado bom com a saúde do atleta, né? Então a gente quer essa visão holística, né, integral da pessoa que vai jogar, né? Então, se alguém quiser um nível mais forte, a gente também vai ter, mas também a gente tem para aquela pessoa que nunca pegou na raquete. Crianças também tem um grupinho com menininhas de 8 anos, que está uma belezinha. Eu já vi lá no Mesic. Elas são bem divertidas. Então, é o esporte para todas as idades, né? Pai, às vezes quer treinar até junto pai e filho, ou a gente pode separar as quadras, ou assim, se o nível for diferente, o ideal é que você entre numa turma que esteja de acordo com o seu nível técnico, né? Para a aula fluir melhor. Só que aí a gente consegue. E a gente está com hoje aulas terças, quintas e sextas-feiras, né? Aqueles que querem só jogar, a gente também tem um velódromo, ele está parado agora, porque a gente está ampliando de 2 a 3 quadras. Ele tem uma previsão ainda, acho que é até o final do mês, a gente quer colocar também redes fixas lá, então a gente quer fazer uma coisa boa, vai ter um negócio para guardar o material, uma salinha. Então também a gente tem, para quem quiser só jogar, também tem essa experiência pública, não paga nada, e ainda esse ano a gente crê que vai ter um projeto dentro do velódromo também. Pode procurar o pickleball.amazonas, porque é um espaço que a federação tem a concessão do espaço. Só convidar todo mundo, então, quem quiser conhecer pickleball.amazonas, né, no Instagram. O local público que a gente tem hoje é o velódromo, então quando estiver aberto, a gente está lá para recepcionar e receber quase todo mundo que joga no Amazonas um dia passou pelo velódromo, né? Eu acho que foi a porta de entrada grande, mas 90% de todo mundo que joga passou por lá. Como o Rogério falou, tá ampliando para uma terceira quadra agora, estão pintando tudo, tá ficando sensacional, né? E a gente vai ter a competição, então, do dia 20 ao dia 28 agora, desse mês, Arena Mesic, né? Vai estar lá para receber a todos. Então, tem alguns dias que a gente não emendou, porque tem jogo do Brasil, por exemplo, a gente vai ter sábado, sexta e segunda, por exemplo, vai ter jogo, aí dá uma encaixada, então vamos ter 2 semanas de competição, dias alternados aí. Quem quiser, mas eu só quero ver. Então tá convidado para ir lá no dia de competição, né? No pickleball.amazonas tem todo o cronograma, que dia que tá lá, sexta-noite, né? Segunda-feira de noite, sábado, os 2 sábados do dia todo, o segundo domingo o dia todo também vai estar lá, tá? Vamos ter simples, dupla masculina, dupla feminina e duplas mistas. É fantástico, você que não conhece, não perde a oportunidade não, vem com a gente. Bom, obrigado a vocês pelo tempo, por estarem aqui, por compartilhar a experiência de vocês.
Quem tiver alguma dúvida e não tiver sido esclarecida, pode perguntar, pode comentar aqui no próprio podcast, que aí eu posso responder para vocês, dando o contato melhor, o endereço, o telefone dos professores aqui, dos nossos mestres. E agradecer a todos que estão nos seguindo, dizer que esse podcast não é só de um dermatologista, mas de um ser humano que gosta de esportes, que gosta de compartilhar conhecimentos e quer entregar para você, principalmente, felicidade. Até o próximo episódio.